Esse programa aqui é o EasyFocus 3, é um programa gratuito utilizado para projetos de sonorização, para avaliar a cobertura da caixa, para ver se o público vai estar dentro da cobertura da caixa e também está chegando uma pressão sonora adequada para o público. Eu vou mostrar alguns modelos de instalação de caixas de som utilizado na congregação e alguns aspectos desses modelos. O primeiro que eu vou mostrar para os irmãos é o famoso LR, que é muito difundido aí na congregação, que é esse modelo aqui, tá? Uma line horizontal de um lado, uma line horizontal do outro, ou em alguns casos uma única line horizontal instalada aqui no meio. Geralmente, quando se fazem o uso desse modelo de instalação do sistema LR, o eixo da caixa ele é apontado aqui para o fundo da igreja ou um pouco para frente do meio. Antes deixa eu falar, aqui é uma área 20 de comprimento, 10 de largura, a caixa está instalada a 6 metros, que dá 5,62 metros no chão. Tá? Aqui, ó, esse risco, esse tracejado aqui, é a altura do ouvido do ouvinte, que está cerca de 1,20 m. Qual que são os problemas desse modelo de instalação LR? Quais são os problemas? O primeiro problema é que as pessoas que estão sentadas no primeiro banco, o primeiro banco da igreja, fica com deficiência de alta frequência, porque o público, nesse caso, está fora do ângulo de cobertura vertical de alta frequência da caixa de som. Percebam aqui, ó, que o tracejado é a área de audição. Aqui ó, visto de cima está melhor para ver. Essa região frontal aqui, ó, está totalmente fora do ângulo de cobertura de alta frequência da caixa de som, tá? Isso nós estamos falando da frequência de 2500 Hz, tá? Mas se a gente mudar, é o mesmo problema. Quanto mais alta é a frequência, percebam que mais estreita vai se tornando a dispersão da caixa. A faixa da inteligibilidade, a principal faixa da inteligibilidade vai de 1000 a 4000 Hz. Só que é fundamental que o sistema responda de 300 a 6000 Hz, que senão a qualidade do som vai ficar péssima, no mínimo de 3000 a 6000 Hz, tá? Isso seria um mínimo. Então aqui eu começando de 1000 Hz, eu vou rodando a bolinha do mouse aqui, eu vou aumentando a frequência, não sei se dá para ver. Perceba que à medida que a frequência vai aumentando, vai se tornando mais estreito, né, a propagação, e o público frontal aqui vai ficando cada vez mais fora da cobertura de alta frequência. Por exemplo, 4000 Hz, que é uma frequência fundamental também para a inteligibilidade. Olha aqui como que os primeiros bancos estão fora da cobertura dessas frequências. E outro problema também. Devido à distância para a caixa cobrir ser muito grande, acontece de ter deficiência, falta de pressão sonora lá no fundo. Aí fica assim, em igrejas muito compridas. O pessoal que está aqui na frente da igreja percebe a falta de alta frequência. O que houve de alta frequência aqui na frente é som refletido, tá? Não é som direto vindo da caixa de som, não. E o pessoal que tá sentado aqui no fundo da igreja costuma reclamar de falta de pressão sonora. Ainda aqui é uma igreja de 20 metros, mas eu já vi esse modelo de instalação LR, com somente LR, em igrejas aí com 25 metros de comprimento. Então não vou citar como a igreja da congregação, o autor pode acabar vendo, né? Então não vou citar onde, mas já vi e tem muitas igrejas assim. Aí acontece muito de ficarem reclamando que aqui no fundo falta som. Para os irmãos terem uma noção do tanto que esse sistema de instalação é problemático, tem igrejas que eles tiveram que pegar o retorno, que estava do lado do púlpito, tinha uma caixa de retorno em cada lado do púlpito, tiveram que virar para frente para cobrir os primeiros bancos. Ou em muitos dos casos, a maioria deles aqui, ó, nessa região, eles tocam instalar caixas nas paredes laterais para cobrir essa região. Aí a caixa line em si só serve de uma parte do meio para trás. Aí aqui quem cobre são as caixas nas paredes lateral. Mas por que esse modelo dá tanto errado assim? Porque essa forma que estão usando esse sistema LR está errado. Outro problema, inteligibilidade. A gente já viu que a questão da distância até a fonte, né?
o público tem a gente está falando de ambiente com reverberação, né? Não está falando de campo aberto, que não tem problema. A pessoa, se estiver ouvindo, pode estar 1 quilômetro do som que vai entender, né? Mas a gente está falando de ambiente fechado, com reflexo. E a gente viu que, se estiver muito longe da fonte, a gente está num campo predominantemente de reverberação. O que mais se ouve é a pressão sonora vindo dos reflexos da superfície reflexiva. E não da caixa de som. Entendeu? Outro problema é a questão dos reflexos, né? A caixa de som instalada dessa forma, ela também vai emitir muito som no teto, porque ela vai estar bem próxima do teto aqui. Então, ó, veja bem, principalmente as médias e baixa frequência, ó, ela vai emitir bastante som no teto e também bastante som nas paredes lateral. Tem muitos irmãos que argumentam que esse modelo é bom porque o público vai absorver o som. Ué, mas a caixa não vai lançar som nas paredes lateral e no teto, não. A dispersão que o próprio fabricante mediu está dizendo que vai, né? Aí tem pessoas que falam que não, né? E a solução? Uma solução que não é ideal para esse modelo de instalação, para pelo menos melhorar essa situação da dispersão, para deixar o público mais dentro do ângulo de cobertura da caixa de som, é antes do meio instalar mais uma caixa de som no teto, tá? Angular bem a primeira caixa para cobrir bem a região frontal com alta frequência e antes do meio instalar uma outra caixa para cobrir o restante. Agora vamos observar isso aqui por frequência, a partir de 1000 Hz. Eu vou rodando a bolinha do mouse, a frequência ali vai mudando. Não tá ideal, tá? Mas tá melhor que tava. Então esse é um caso melhor do que um único sistema LR, tá? Agora existe, logicamente, a forma profissional de se trabalhar com caixas de som no teto, tá? Esse modelo para ambientes com tratamento acústico, caixas de som no teto, sistema LR, ele é de grande musicalidade para igrejas que tem banda, tá? É o modelo ideal por causa da questão da música. A música geralmente ela é gravada em estéreo, tá? É ideal que na música, para ter qualidade, o som venha da frente, obviamente. Então, para música, quando se pensa em música, o sistema LR no teto é o melhor que tem, tá? E para igrejas com banda, eles devem buscar trabalhar com esse modelo de instalação, tá bom? Só que geralmente também tem que investir na acústica, porque como eu citei, a questão da distância até a fonte não é um modelo adequado para ambiente com reverberação, tá? Então, igrejas com bom tratamento acústico pode trabalhar sim com esse sistema de caixas de som LR no teto. Não é errado não, eu não sou contra não, tá? Desde que se trabalhe com a forma correta. Qual que é a forma correta? Isso aqui é a mesma caixa, só que aqui um empilhamento de 4 caixas dessa, angulada certinho, de modo que cobra todo o público. Olha como ficou bonito agora a cobertura. Tá vendo? Agora vamos rodar isso aqui por frequência. Aí, ó. Agora sim, o público está bem coberto, né, com alta frequência, ficou bem mais uniforme, muito melhor do que aqueles outros modelos lá, que seria uma caixa aqui ou outra aqui no meio. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, isso aqui também é o modelo utilizável. Não é que não presta, é que tem que saber trabalhar com isso aqui, tá? E como eu citei para a música, é o melhor sistema. Bom, agora falando das line vertical instalada nas paredes lateral e das caixas convencional, fonte pontual, instalada nas paredes lateral. A gente já viu a questão da distância crítica, em que à medida que a gente vai se distanciando da fonte, chega uma distância que a partir dali, a partir daquela distância, a gente ouve mais reflexo do que o próprio som da caixa. A partir depois da distância crítica, aquele som que a gente está ouvindo, ele está vindo mais da reverberação do que da própria caixa de som em si. E a partir desse ponto a gente começa a ter os problemas de inteligibilidade. Só que tem uma questão. Para esses reflexos existir, é necessário que chegue som nessas superfícies reflexivas. É aí que entra as caixas line vertical. Por quê? Porque devido à dispersão vertical muito estreita,
a gente consegue evitar que esse som seja refletido nas paredes laterais e no teto. Claro que ela vai ainda assim refletir som nas paredes laterais e no teto, mas muito mais reduzido em relação àquele som que ela está enviando para o público. E isso se traduz em quê? Em melhor inteligibilidade geral, porque eu tenho um campo reverberante menor, eu tenho uma distância crítica maior, entendeu? Aquele ponto onde eu vou ouvir mais o reverb se torna bem mais distante, né? Aquela distância em que a partir dali eu vou ouvir mais reverb do que o próprio som direto, se torna mais distante numa caixa line do que numa caixa convencional. E a gente vai fazer uma análise disso aqui, dessa questão, aqui agora. Aqui do lado esquerdo, isso aqui é uma caixa line com 16 alto-falantes de 12 polegadas. E aqui do meu lado direito é uma caixa fonte pontual, é uma caixa 3 vias, inclusive uma caixa muito bem feita. O que é importante a gente observar? Aqui embaixo é o mapa, é o gráfico onde está mostrando a dispersão vertical dessas duas caixas de som. Já logo de cara observando eu pergunto, qual caixa que está refletindo menos som nas paredes laterais e no teto? Obviamente que aqui a gente vê é a caixa line. Perceba que o foco dela é bem estreito. Aqui, ó, essa risca tracejada é o ouvido dos ouvintes. Aqui ela está instalada em altura, em condições ideais, que seria aí 1,40 m, tá, do chão. É a altura ideal para se instalar uma caixa line, não mais que 1,60 m, 1,40 m é o ideal. E a caixa fonte pontual está 2,5 m também, está angulada 33%, também tem condições ideais de instalação. Então assim a gente vê o quê? Que a caixa do tipo fonte pontual, ambas aqui estão na frequência 2000 Hz, ela está propagando muito mais som nas superfícies reflexivas do que a caixa line. O foco dela aqui está sendo direcionado ao público. Além disso, uma coisa que é muito importante na sonorização é trabalhar com a absorção do público, porque o corpo humano ele absorve as ondas sonoras. Então a gente tem que direcionar o som para o público, para que o público absorva aquele som e ele não seja refletido. Então nesse modelo de instalação aqui da esquerda, obviamente que a gente vai ter bem mais inteligibilidade do que nesse modelo à direita. Ambos estão em condições ideais, ambas são ótimas caixas, mas para inteligibilidade, essa line instalada no baixo, dessa forma como está aqui, ela vai produzir mais inteligibilidade do que a minha situação aqui do meu lado direito. Eu sou fabricante de caixas line e eu sou suspeito de estar falando isso, mas né, dá para ver aqui pelos gráficos, né? Inclusive a caixa line ela é digamos que um padrão da indústria para sonorização de ambientes reflexivos. É o que se mais utiliza nessas igrejas aí de outras denominações, essas igrejas de grande porte. Inclusive, por exemplo, pega essas catedral, né, da igreja católica, onde a liturgia não permite tratamento acústico, tem que ter bastante reverberação. Se usa o quê? Essas caixas line vertical instaladas bem no baixo. É o que resta, entendeu? É claro que a caixa line ela tem esse problema que ela tem que ser instalada no baixo. E a gente encontra muita, eu como vendo esse tipo de caixa, a gente encontra muita resistência por parte dos irmãos, né, que às vezes a administração, o ministério, os irmãos muitas vezes não quer que a caixa seja instalada no baixo, mas é a única forma dela funcionar. Se for para pegar uma caixa line dessa aqui e pôr 2,5 m que nem essa aqui, é melhor pôr essa aqui, porque aí, por mais que não vai criar reflexo, mas também não vai enviar som para o público, tá? Então não perca tempo com caixa line vertical se não for instalar no baixo. Outra coisa, presta atenção no que eu vou dizer. Caixa line não é caixa coluna, não é line, tá? Tem uma diferença, a gente já explicou. Na verdade, caixa coluna tem característica de uma caixa line, que a caixa line, por sua vez, tem característica de uma onda cilíndrica, de uma fonte em linha real, tá? Então, assim, uma caixa coluna não é bem uma caixa line, ela vai divergir, essa questão da dispersão depende muito, né, o design, a arquitetura do projetista ali, então, assim, é diferente, tá? A propagação. As caixas coluna, quando a gente vai instalar elas, a gente trabalha elas como se fossem fontes pontuais, instalando aí a 2,5 m, bem angulada, que nem está esse modelo aqui à direita, tá bom?
Então, sobre caixa line e fonte pontual é isso. Vamos só observar aqui, né, por frequência. Vamos começar aqui de 1000 Hz, né? Ó, tô mudando aqui as frequências. Ainda quando vai ficando, aumentando a frequência, a dispersão vai se tornando cada vez mais estreita aqui na caixa line. E aqui nós tem a fonte pontual.